Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Vamos começar a nossa aula do dia. Primeiro, texto de fruição, depois, correção das atividades de ontem e depois, mais conteúdo novo pra gente, tá? Depois eu dou uma pausa e volto pro segundo momento da nossa tarde, tá bom? O nosso texto de fruição de hoje se chama É Brincadeira. Ninguém convida o porco-espinho para jogar bola, porque a bola se espeta e estoura. Ninguém convida a girafa para pular corda, porque no longo pescoço a corda se enrola. Ninguém convida o elefante para dançar balé. Já pensou se ele pisa no seu pé? E o tamanho do tênis? E o chulé? É por isso que as preguiças brincam de estátua e as macacas pulam corda. E no lago o cisne brinca de dançar e o tatu-bola joga a bola até embolar. E se não te convidarem para brincar, não vá se chatear. Quem escreveu esse texto foi Walter Moreira Santos, no livro A Gata Mirrada e Outros Poemas, feito em Belo Horizonte pela editora Autêntica em 2012. Bem interessante esse texto, né? Bem bacana. Tadinho dos bichinhos que não podem brincar por conta do seu peso, que nem o elefante, por conta do pescoço longo da girafa, né? Enfim. E aí, vocês lembram o que nós trabalhamos ontem? Nós trabalhamos ontem os animais de jardim. Vocês lembram? Que no jardim a gente tem vários tipos de animais. Muitas vezes eles são bem pequenininhos, né? A joaninha. Nós temos pássaros também que gostam de ficar entre as flores, se alimentar do pólen, né? Do suquinho das flores. Temos também os animais que se camuflam, que se escondem no meio da natureza, como o bicho-pau, que fica entre os galhos, o bicho-folha. Lembram? Aí depois a gente aprendeu algumas características, que tem uns que voam, tem outros que rastejam, tem outros que vivem embaixo da terra, certo? Aí nós tivemos o jogo da memória. E aí, gostaram de jogar? Foi legal? Depois me contem. E aí a gente foi para a atividade do anexo 4, né, que a gente tinha que destacar aquelas figuras dos animais de jardim e colar nos lugares adequados abaixo, de acordo com as suas características. Aí o primeiro eu já tinha feito, a característica era: seu corpo é mole e protegido por uma concha, lá em cima, caracol. Depois, no segundo, tem o corpo arredondado e pode ter diferentes cores, com ou sem pintinhas, joaninha. O terceiro, seu corpo se parece com uma folha, ajudando a se camuflar no ambiente, o gafanhoto ou o grilo. Eles são bem parecidos. Depois, suas asas podem ser de diversas cores e voa ao redor das flores as borboletas. Aí vocês iam colar a borboleta aqui. Não tem pernas e seu corpo é alongado e úmido, cava túneis subterrâneos. Era para colar a minhoca. E por fim, pode voar e produzir o mel, a abelha. Então, primeiro ficou o caracol. Deixa eu ir lá atrás, no anexo 4. Aqui. Primeiro vocês tinham que colar o caracol, né? Depois vocês colavam a joaninha. Depois era o gafanhoto ou grilo. Depois a borboleta, que tinha diversas cores. Penúltima imagem, a minhoca. E por fim, a abelha. Certo, primeiro ano? Todo mundo fez direitinho? Maravilha. Aí depois
a gente passou para o Em Casa 12, página 85, onde vocês tinham que ligar a imagem do animal ao nome correspondente. Então, aqui eu tinha lesma, e aí eu liguei lá no último nome. A segunda imagem era formiga, também aqui na segunda palavrinha. Depois eu tinha o besouro, a terceira imagem eu ligava lá na primeira palavra. E a última imagem, o pássaro, que eu liguei na terceira palavra. Certo? E aí, vocês tinham que desenhar um jardim e os animais que vivem nele. Depois escrever o nome de um desses animais. Era uma resposta pessoal. Olha o que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês. Tia Bruna sempre pede para mandar foto. Olha quem me mandou foto aqui, ó. Do seu... Eu não viro muito bem de frente, porque senão não vai dar para ver direito. O Luiz Felipe mandou a foto do jardim dele. Olha aqui, ó. Muito legal. É porque eu tenho uma luz aqui e acaba que essa luz atrapalha na hora de mostrar. Mas olha, ele fez um jardim lindo, ele fez flores, ele fez o sol, ele desenhou aqui embaixo formiguinhas, ele desenhou o caracol, ele desenhou Joaninha e escreveu o nome de um dos animais de jardim, a Joaninha. Luiz Felipe, eu adorei o seu trabalho, ficou muito legal e eu tô esperando o dos demais colegas, tá? Luiz Felipe já mandou, ó, nota 10, parabéns. E aí, a gente terminou a atividade dos animais de jardim e fomos trabalhar um tipo de texto novo, que era um convite, certo? O título da nossa atividade era um convidado especial. Nós trabalhamos um convite. Aqui tinha um convite do Francisco, que convidou a Bianca para seu aniversário, no dia 9 de novembro, às 17 horas, na Rua das Cerejeiras, número 64, no bairro Jardim das Flores. Certo? Aí, a gente trocou algumas ideias, e aí veio a questão número 1, qual o nome da pessoa convidada? A pessoa que foi convidada foi a Bianca. Quais são o dia e o horário da festa? O dia era 9 de novembro e o horário às 17 horas. Qual é o nome do aniversariante? O nome do aniversariante era Francisco. Estava assinado lá embaixo. E aí vocês tinham que fazer a produção de texto convidando alguém para alguma comemoração. E eu digo para vocês que o nosso amigo Luiz Felipe, ele fez um convite e também mandou lá para a tia Andréia, e a tia Andréia mandou para mim. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem, ó. Dá para ver? Acho que fica pior ainda. Mas o Luiz Felipe mandou aqui para a tia Bruna, botando de ladinho assim, ó. Dá para ver mais ou menos, né? Porque a luz do telefone celular na luz da câmera não é legal. Mas, enfim, eu vou ler para vocês o convite que o Luiz Felipe mandou, sabe para quem? Para mim. Foi muito legal. Vou ler para vocês. Tia Bruna, você está convidada para a minha festa de 7 anos. Dia 22 de setembro, às 15 horas, na Rua dos Passarinhos, número 105, no bairro Jardim dos Pássaros. Espero você, Luiz Felipe. Muito bom convite, Luiz. Se a gente puder sair de casa até lá, eu vou no seu aniversário, hein? Tá chegando, mês que vem. Muito legal, pessoal. Vou esperar os outros amigos mandarem também os seus convites, seja para quem for. O Luiz resolveu escolher a tia Bruna,
mas não necessariamente precisa ser. Pode ser para um primo, para um amigo, para algum familiar, para quem vocês quiserem, para um amigo da escola, enfim. Eu vou esperar, hein? Um vídeo ou a foto como o Luiz Felipe fez, tá? Aí a gente vira a página do nosso livro e a gente vai continuar trabalhando o módulo, o título do nosso módulo, que é A História da Nossa Escola, tá? Página 88. Então eu vou ler aqui um pouquinho e depois a gente fala da nossa, tá? A escola é um dos espaços mais importantes em nossa vida. É na escola que aprendemos a ler, a escrever, a conviver, a respeitar e a interagir com os amigos. É verdade, na escola a gente aprende tudo isso e muito mais, né? A gente aprende as regras de convivência, a gente aprende um montão de coisas bacanas, né? Além das disciplinas, português, matemática, história, ciência, geografia, artes, música, educação física, né? Cada disciplina com o seu conteúdo específico. No primeiro ano a gente trabalha no Caderno Ângulo multidisciplinarmente, né? Todas essas disciplinas juntas, é bem bacana, com algumas separadas, como a aula de música, aula de educação física, aula de inglês, mas vira e mexe a tia Bruna tá fazendo um pouquinho dessas atividades com vocês também, não é mesmo? Então, aí eu vou falar um pouquinho da nossa escola. O Instituto Braga Carneiro, ele é muito, 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 muito antigo. Se eu não me engano, esse ano ele vai fazer 87 ou 88 anos, em outubro, por aí. E a tia Bruna, quando tinha a idade de vocês, 6, 7 anos, a tia Bruna também estudou no Braga Carneiro, aqui na Rua dos Araújos. Eu falo aqui porque a tia Bruna também mora na Rua dos Araújos, bem pertinho da escola. E mais, a tia Bruna, quando a tia Bruna estudava no Braga, o Braga era bem em frente ao meu prédio, não é onde é hoje, lá no 31. Tinha um outro prédio aqui na rua, uma casa bem grandona, onde era o Braga Carneiro. Foi a primeira unidade. Aí o Braga foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e vieram outras unidades. A gente não tem só a unidade da Tijuca. A gente tem a unidade do Imperial em Botafogo. A gente tem o SER, que também é Braga Carneiro, na Freguesia, em Jacarepaguá. Na Taquara também. A gente tem o Grupo Braga Carneiro também na Barra da Tijuca, além daqui no nosso bairro, né? Aqui no nosso bairro são 2 unidades na mesma rua. A gente tem o Braguinha, no 31, que vai do maternal até o 3º ano. E nós temos o Bragão, que de manhã é do 6º ano, né, do ensino fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. E na parte da tarde, a gente tem o 4º e o 5º ano já estudando lá no Bragão para ir se familiarizando com aquele espaço todo e tudo mais. Certo? Então, assim, o Braga Carneiro é bem antigo, a tia Bruna também estudou nele, os meus irmãos também estudou nessa escola e depois, infelizmente, a tia Bruna teve que sair e aí eu fui para uma outra escola, mas até o 5º ano a tia Bruna ficou no Braga Carneiro e eu adorava estudar lá, fiz muitos amigos. As professoras que fizeram parte da minha vida, algumas ainda estão no Braga Carneiro, por exemplo, a tia Angélica, né, que é a professora do maternal, mas tinha outras professoras também que quando eu entrei para trabalhar no Braga Carneiro foram minhas professoras, foram professoras do meu filho também. Enfim, é uma história bem bonita, bem legal, que integra bastante junto, Braga Carneiro e família juntos, faz um par perfeito. Eu não tenho o que reclamar, eu acho muito bacana essa parceria escola-casa. E eu faço parte até hoje. Fiz como aluna, saí para estudar e depois eu voltei como professora dessa equipe bem bacana. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Eu já li a primeira parte introdutória aqui em cima. Aí a gente tem aqui algumas imagens, né, de escolas. Aqui a gente vê uma quadra, onde os alunos estão fazendo o quê? Pulando corda, uma atividade física.
Eles podem estar aqui numa aula de educação física ou num pátio, num horário de parquinho, né? Um horário de pátio, um horário livre que eles têm para brincar, ou na hora do recreio. E essas crianças aqui estão fazendo atividade de pular corda, uma atividade física. Aí aqui na imagem abaixo, a gente tem alguns alunos, todos eles uniformizados, assistindo uma aula. Pelo visto, a aula está bem interessante, porque eles estão sorrindo, né? O professor deve ter falado alguma coisa bem bacana ou engraçada, que eles estão assistindo a aula bem animados, né? Ali embaixo tem mais um pouquinho de texto. No Brasil, existem escolas antigas, com mais de 100 anos. O Braga ainda não chega a 100, mas está quase lá. Há também escolas modernas, que foram criadas recentemente. Independentemente do tempo de existência, toda escola tem a sua história. E é verdade. Certo? Virei aqui. Agora eu tenho aqui, essas duas imagens não tinham legenda. Aqui eu tenho as imagens para a gente observar. Essa primeira aqui a gente consegue perceber que é uma foto bem antiga, do Colégio Amazonense Dom Pedro II, em Manaus, no estado do Amazonas, cerca de 1901, 1902, tem bastante tempo, 100 e pouquinhos anos atrás. E aqui a gente tem a mesma escola, o Colégio Amazonense de Dom Pedro II, em Manaus, em 2015. Para vocês verem como a escola é antiga, uma escola centenária. Rolou aqui algumas mudanças, né? Algumas modificações, mas a escola é a mesma, no mesmo lugar, no mesmo bairro. É a mesma escola em tempos diferentes. Na imagem de cima em 1901, 1902 e embaixo em 2015. Agora vamos trocar ideia sobre essas duas imagens? Vamos lá. Compare as imagens da mesma escola no passado e no presente e cite uma diferença e uma semelhança entre elas. Então vamos ver qual é a diferença que a gente consegue ver nessa escola. Primeiro, a primeira diferença que a gente vê é na foto, né? Que uma é preta e branca e a outra é colorida. Mas vamos observar a parte concreta da escola e ver uma diferença. Vamos lá. Estou aqui procurando uma diferença entre essa escola. O portão, né? O portão mudou um pouquinho, o muro. As árvores que estão ali na frente da escola também mudaram um pouco, né? Aqui, ó, nessa imagem, a gente tem aqui umas barraquinhas da escola que lá na imagem de cima não tem. As árvores mudaram, né? Cresceram. Bem provável que essa árvore grandona aqui seja uma dessas pequenininhas, né? A luminária lá em cima já não tem mais. E semelhanças? Coisas iguais, que continuam a mesma, parecidas. A estrutura do prédio continua a mesma, né? Não mudou muita coisa, não. Tá bem parecido com o que era antes, né? A gente vê aqui também na imagem de cima uma carroça, uma charrete, que era o meio de transporte na época, não tinha carros modernos, certo? E ali embaixo, no número 2, o que você sabe sobre a história da sua escola. Tia Bruna já falou um pouquinho aqui, né? A escola, se eu não me engano, vai fazer 87 anos nesse ano de 2020, no mês de outubro. E é isso que eu falei para vocês. Uma coisa que eu posso falar também é que o nome Instituto Braga Carneiro levou esse nome Braga Carneiro porque era o sobrenome dos primeiros donos da escola. O primeiro dono da escola se chamava Braga Carneiro, o sobrenome da pessoa. E aí ele resolveu botar o nome do Instituto Educacional de Instituto Braga Carneiro, certo? Aí, pessoal, a gente vira a página e a gente tem aqui
uma produção de texto. Essa produção de texto seria assim, ó: vamos conhecer um pouco da história da sua escola. Para isso, participe da entrevista com um funcionário da escola e depois registre as respostas dele. Quando a tia Bruna fez essa atividade no passado, o que eu fiz? Eu juntei a minha turma de primeiro ano e nós levamos o livro do professor para a tia Andréia. Por que eu levei para a tia Andréia? Porque ela é a coordenadora da nossa escola e ela com certeza saberia responder as perguntas, as questões que vem aqui, tá? Então, eu vou ler para vocês a entrevista que eu fiz com ela no ano passado. As respostas serão praticamente as mesmas, pouca coisa vai mudar. Então, vocês prestem atenção, porque eu vou lendo as questões e já vou respondendo. Dessa vez a tia Bruna já vai dar a resposta, por quê? Porque vai ser difícil a gente conseguir fazer uma entrevista com algum funcionário da escola, até mesmo a tia Andréia, tá? Então, o que der pra gente responder aqui agora, a tia Bruna já vai falando. E o que não der, a tia Bruna vai conversar com a tia Andréia na segunda-feira e eu trago as respostas atualizadas, tá? Vocês vão entender por que já já. Então, vamos lá. Na questão número 1, tá escrito assim: nome do entrevistado. A gente entrevistou a tia Andréia. A tia Bruna entrevistou no passado, junto com a turma dela, a tia Andréia, tá? Então, na número 1, vocês vão responder Andréia Sueli Machado, que foi o nome da entrevistada. Vocês podem escrever só Andréia, vocês podem escrever Andréia Machado, aí fica a critério de vocês. Mas ela que respondeu no meu livro, Andréia Sueli Machado. Quando a escola foi fundada e quantos anos ela tem? Ela foi fundada em 1933. Então, ela vai fazer, sim, 87 anos. Certo? Vamos conferir aqui. Vou fazer uma conta, vamos lá. Vou botar aqui na minha calculadora. 2020 menos 1933. 87 anos que o Braga Carneiro vai fazer. Olha lá a resposta. 87 anos. Muito bem, a Bruna tá boa de fazer conta de cabeça. Então, vocês vão botar quando a escola foi fundada e quantos anos ela tem. Foi fundada em 1933 e tem 87 anos, tá? Por que a escola tem esse nome? Acabei de falar para vocês. Porque era o sobrenome dos donos da escola. Dos primeiros donos, que já não são mais os donos hoje em dia, mas quem comprou a escola preferiu preservar esse nome tão tradicional que a Escola Braga Carneiro tem. Quantos alunos estudam nela? Pela quantidade de alunos que tem, ela é considerada uma escola grande ou pequena? Então, pessoal, essa é uma pergunta que eu vou fazer à tia Andréia e na segunda-feira eu trago a resposta para vocês, tá? Ano passado a gente tinha um número de alunos. Esse ano a gente pode ter mais ou um pouquinho menos de alunos. Eu acredito que mais, porque lá no início do ano a gente tinha muito mais do ano passado, tá? E aí essa questão aqui, a número 4, vou até aqui marcar ela, eu vou perguntar para a tia Andréia depois e trago a resposta na semana que vem, tá? Na segunda-feira. Número 5, quantos funcionários trabalham na escola? São 19 funcionários lá no Braguinha, tá bom? Não é em todas as unidades do Braga Carneiro, nem no Bragão, lá no Braguinha. São 19 funcionários, isso aí é certo. E no número 6, conte uma curiosidade sobre a escola. Aí a tia Andréia botou que na escola tem alunos maravilhosos. Essa foi a curiosidade e o carinho que ela fez com a gente, tá? Então, vocês podem preencher todas as questões com que a tia Bruna acabou de falar. 1, 2, 3, 5 e 6. E a número 4 eu trago a resposta na semana que vem. Combinado, pessoal? Fechado?
Beleza. Aí eu vou virar minha página agora e vou para o Em Casa 13, página 91, e vou escrever o nome de alguns objetos escolares. Aqui eu tenho uma tesoura. Tia Bruna, por que você falou devagarzinho? Porque é assim que a gente vai escrever as palavras. Vamos parte por parte, sílaba por sílaba. Tesoura. Uma dica, esse z não é com a letra Z, é com S fraco, ok? Igual da casa. Tesoura. Depois aqui vem o lápis, caderno e borracha. Vão fazendo sílaba por sílaba da palavra, parte por parte, tá? Esses objetos escolares eram usados no passado? Sim ou não? Aí vocês respondem o que vocês acham. No número 2, desenhe 2 objetos escolares diferentes dos que estão aqui em cima e escreva o nome deles nas linhas embaixo. Então, vocês não vão poder desenhar nem tesoura, nem lápis, nem caderno, nem borracha. Pensem aí em algum objeto, na verdade, 2 objetos diferentes daqueles ali. Desenhe e escreva o nome deles. E depois tira a foto e me manda. Tá bom? Combinado? Ah, tia Bruna, é muito difícil. Não é não. Tem um monte de material escolar que a gente pode desenhar aqui e escrever o nome diferente daqueles lá de cima. Tá? Fechou? Então, na segunda-feira, eu trago todas essas respostas para vocês. Combinado, pessoal? Fechamos a nosso primeiro momento, nossa primeira aula de hoje. Vamos parar por aqui. E vou agora já dar a dica o que a gente vai fazer no segundo momento de aula. Nosso segundo momento, a gente vai trabalhar uma data comemorativa muito importante para o nosso povo brasileiro, que é o folclore. Hoje, sexta-feira, é dia 21. Sábado, dia 22, é o dia que nós comemoramos o folclore. Como sábado a gente não tem aula, tia Bruna não grava aula, já é dia de descanso, né? Final de semana. A gente vai começar a trabalhar o folclore hoje. Eu vou começar, vou falar um pouquinho o que é, as tradições, um pouquinho de cada coisa. E também vou contar uma história folclórica. E depois, durante toda a semana que vem, a tia Bruna, ao invés de ler o texto de fruição do livro do professor, eu vou ler uma lenda. Tia Bruna, o que é lenda? Já eu conto para vocês o que é lenda na nossa segunda aula, no nosso segundo momento. Mas aí então, já tô dando uma dica que a partir da semana que vem, a gente vai ter os nossos textos de fruição, todos com ênfase no folclore, tá bom? Daqui a pouco eu volto, explico o que é o folclore, o que se trata, o que tem nessa data tão importante pra gente. E aí eu volto falando um pouquinho pra vocês o que é. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. E vou passar mais uma atividade pra vocês pesquisarem em casa. Tá bom? Beijos. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa segunda aula. Me espera, hein? Não vai embora.